Olá, Bossi! Muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Mais Espelho, Menos Balança. Hoje com uma convidada muito especial. Na verdade, eu conhecia através de uma marca de roupa. Ela depois também acabou por conhecer o nosso trabalho e como ela queria emagrecer ali uns 5, 6 quilos, mas acima de tudo perder muito volume, ganhar mais autoestima, mais confiança, acabou por nos escolher enquanto equipa para a ajudar. Ela é a nossa Susana Lucas, Olá, bom dona dia, da muito Naísa. obrigada. Estou a dizer Sim, bem, não estou sim, a marca? certo. Obrigada por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. O nosso podcast ele é patrocinado pela Numi, uma empresa de suplementos que tem o maior aliado, não só para o teu emagrecimento, como também para a tua fome emocional. Obrigada por teres aceito este convite. Estás Obrigada. linda, sempre com um Muito brilho obrigada. maravilhoso. Tu Nota-se também. perfeitamente que gostas do que vês ao espelho, Sim, autoestima lá em cima. Conta-nos aqui um bocadinho o teu percurso aqui com a alimentação, como é que era? Eu sei que tu tens uma patologia, portanto explicar um bocadinho às meninas lá de casa sim. qual é que é a tua relação com a Eu sempre alimentação. fui muito magrinha e quando engravidei há 19 anos tinha 43 quilos, portanto fui sempre muito magra e via-me sempre muito magra. Ahm, Depois de ter a Núria, eu voltei a conseguir ter o meu peso, mas ao longo dos anos o peso foi subindo, não com a muita velocidade, né? Lentamente. Eu tenho endometriose profunda grave. Uhum, Eu fiquei sempre com um bocadinho de barriga porque me explicaram que seria normal pelo facto da própria patologia. uhum. E sempre optei depois por usar roupas mais largas e daí depois também o conceito da minha marca vir um Sim. bocadinho por aí, pelas coisas que eu gostava de usar e que achava que assentavam bem às pessoas que queriam esconder ali algumas coisas menos Quase que boas. assumiste a tua barriga como, ok, eu vou ter isto, então deixa-me adaptar, não é? Sim, como me disseram que a Exatamente. Faz parte? endometriose fazia parte do processo da doença, eu tinha que o aceitar, não é? Claro. Acho que acima de tudo nós temos que aceitar aquilo que não conseguimos Mudar. resolver, não é? Entretanto, o facto de eu ter endometriose profunda grave fez com que eu não conseguisse ter mais filhos, portanto eu tive 15 anos a tentar ter um segundo filho que não consegui, fiz tratamentos que também não ajudam na situação de Na gestão de emagrecimento, peso. não é? Claro. Porque todos aqueles estrogénios Uhum. que nós ingerimos Parte pós-tratamentos mexe tudo. alteram a parte hormonal. E a solução para a resolução da minha endometriose não sendo operável era tomar pílula contínua. Uhum. Pronto, a pílula contínua não veio ajudar também. Claro. Todo esse processo hormonal não ajudou e o meu ganho de peso foi mais relacionado com isso e não tanto com Um mau o estilo de vida ou o maus mau hábitos estilo alimentares, sim, né? Uhum. exatamente. E com certeza tu tens mais mulheres com Uhum. endometriose no plano e eu venho mais dar o testemunho até para que elas sintam que é possível, Claro. apesar da patologia, é possível nós virmos a conseguir ter Um aquilo que corpo um desejamos. corpo com que Sim, se sentem confortáveis e que não têm que se exatamente, resignar, não é? Porque é mesmo exatamente, isso, repara, independentemente, dizer-te que é normal teres barriga, não é normal, ok? E se há pessoas que podem ter um bocadinho mais do que, por exemplo, estou-me a lembrar, síndromes ovários poliquísticos, quem tem insulinoresistência, que nem todas as pessoas têm SOP, têm insulinoresistência, mas quem tem uma insulinoresistência tem sempre tendência a acumular um bocadinho mais de gordura a nível abdominal. Mas é um bocadinho de gordura, não é ter barriga. Compreendes o que eu claro. te estou a dizer? Sim, Então não sim, é normal generalizar-se e dizer-se isso. E daí acho que o teu testemunho é super importante para incentivar mulheres que tenham, neste caso não é SOP, mas é endometriose, de que se não se sente confortável, há formas de se sentir mais confortável. claro. E não só com o teu corpo, mas também com a tua saúde, porque eu acredito que ao entrares no Emagrece Sem Dietas, aqui o alterares aqui a tua alimentação
alimentação de acordo também com essa endometriose também te ajudou a teres uma sensação, uma sintomática mais saudável e não tão focada na obstipação, no inchaço, no desconforto, correto? Sim, porque acima de tudo o plano foi feito também nesse sentido. E Exatamente. então todos aqueles alimentos que são considerados inflamatórios para esta patologia foram retirados Exatamente. e foram substituídos por outros. E o que eu passei a fazer com esta dieta, porque eu depois com uma medicação que tive que fazer, eu emagreci e aí sim 7 quilos assim derrompante. E com Mas isso foi antes de vires para nós, correto? Sim, exatamente. Certo. Foi o ano passado, antes de eu começar com vocês. Eu engordei 7 quilos e estava a ver a coisa a descontrolar-se, porque por mais que eu fizesse jejuns intermitentes, outro tipo de dietas, retirar hidratos de carbono, mesmo retirando o glúten, eu não estava a conseguir sozinha. Certo. E aí acho fizeste uma medicação e conseguiste perder esse peso que tinhas aumentado. sim, eu Mas depois ainda consegui assim não estavas depois- confortável. Não, eu estava a fazer a medicação e não estava confortável e não estava a conseguir gerir isto ok. sozinha. E Certo. então pensei, não, eu vou pedir ajuda, porque não é vergonha pedir ajuda. Não, de tudo. Até Aliás, é a porque solução. houve muita gente que não se apercebeu que eu engordei assim tanto. Porque como eu usava a minha roupa larga, houve muita gente que quando eu comecei a fazer publicidade ao emagrecer sem dietas, me Nem percebia disseram, porquê, né? não, me disseram, olha, acho que tens um vírus, queres que eu denuncie? E foi super engraçado. Porque houve pessoas que não se aperceberam efetivamente, mas o que eu passei a fazer com o emagrecer sem dietas foi a ter refeições muito mais equilibradas, comer muito mais do que o que estava a comer quando giro. comecei a fazer as coisas sozinha. Retirei tudo o que era inflamatório, portanto glúten e Antes disso, Susana, só dizer uma coisa. O que é que te incomodava? Era a barriga que te incomodava mais quando vias ao espelho? com os 7 quilos já não era só a barriga. Era tudo. Sim, foi tipo um inchaço. E quando decides, vou para o Emagrece Sem Dietas, o que é que pensaste? Qual é que foi o sentimento que tiveste? Eu achei que ia conseguir porque pesquisei antes e li muitos relatos e vi muitas fotografias vossas e acreditei que Deu-te pudesse ser confiança. possível. Mas Sim, em ti, exatamente. ou seja, qual é que foi assim para dares o chega? Opa, acabou, tipo, eu tenho que controlar isto e é agora. O que é que pensaste? O chega, Ou lembras-te do dia em que eu isso lembro-me aconteceu? do dia. Foi quando eu vim de férias em julho do ano passado. E eu estava com a medida de peito inferior à medida do abdômen. Ok. E eu disse, não Já pode chega, ser. pois. Já chega, porque parece que eu estou grávida e algumas coisas que me diziam era, tu não estarás grávida, porque foram tantos anos a tentar e então essa era a principal Claro. coisa que me diziam. Eu dizia, não, eu não estou, Pois. eu estou gorda, eu estou inchada, há aqui qualquer Claro. coisa que não está bem e eu vou ter que resolver isto de alguma maneira. E foi esse o dia que- conheci-te e pesquisei e foi esse o dia que eu tomei a decisão. Giro, Sim. que giro, Susana. Pronto, e agora como estavas a dizer, depois durante o processo, o que é que para ti foi mais fácil, o que é que foi mais difícil? Para mim foi tudo fácil. Ok. É assim, gente, eu não pago, tá? Mas é que Não. assim, não é todas, não é verdade. todas, algumas meninas têm aqui algumas dificuldades, mas a maioria, pelo menos das que já passaram, a grande maioria diz, foi tudo fácil, não senti nada difícil. E às vezes e eu percebo quem está do outro lado, é difícil de compreender, está bem, tudo fácil, como é que é tudo fácil? Mas explica, então desenvolve um bocadinho isso às pessoas para elas perceberem porque é que tu dizes isso, de Sim. ser tudo fácil. Para mim, ou seja, foi tudo fácil. Aliás, o que foi difícil foi eu comer tanto, por exemplo, ao pequeno almoço. Porque eu estava a fazer jejum intermitente e só Certo. comia à hora do almoço. Que era uma das formas que tu estavas a tentar emagrecer e não sim. resultou, certo? Sim. Tinha resultado numa certa altura, mas depois deixou de resultar. Ok. E então o eu comer tanto ao pequeno almoço nos primeiros dias custou-me e eu dizia à Sofia, eu não sei se eu vou conseguir comer isto tudo. Mas efetivamente eu fiz tudo direitinho e ao fim de uma semana eu notei logo. Já estavas a desinchar, não é? Sim. Perder volume. Sim, E foi imagina- fácil porque eu comi todos os alimentos que eu gosto.
Alguns que eu achava que não poderia, como por exemplo a manteiga de amendoim, o meu chocolatinho, que eu gosto sempre, todos os dias um chocolatinho. E então os meus pequenos almoços e lanches principalmente passaram a ser sobremesas. E eu deixei de sentir necessidade, por exemplo, De comer um porque doce, eu não é? almoço muitas vezes fora, de comer a sobremesa Claro. ao almoço. Senti completamente desnecessário Eu, por fazer acaso, isso isso. para mim também é uma estratégia, porque tu és gulosa, não é? Sim. Eu também sou. E quando nós somos golosas, uma das estratégias é efetivamente os pequenos almoços e os lanches transformarem-se em sobremesas, sendo saudáveis e com as calorias ajustadas Sim, sim, ao nosso sim. emagrecimento. E isso é possível, por exemplo, uma crepioli com um Sim. quadrado de chocolate, parece um crepe de O chocolate, mas não é. tiramisu, que é ótimo. Fazer com a bolacha sem açúcares, com o pudim proteico, por exemplo, não é? Exato. Então há aqui várias estratégias que podemos usar que parece que estamos a comer uma sobremesa, mas que não é e que pode perfeitamente entrar até diariamente na nossa alimentação. Sim. Isso é inteligente. E é uma dieta também muito fácil, indo comer fora a um restaurante de comida típica, que tenha uma sopa, que tenha o segundo prato, é completamente muito fácil a gente gerir as quantidades. Claro. Porque se comermos a sopa e depois gerirmos a quantidade do segundo prato, é super prático. E como eu almoço muitas vezes fora, como digo, foi muito fácil. Foi Isso muito depois também fácil. tem a ver aqui com o poder de escolha, não é? E com a consciencialização, porque repara, quando nós temos conhecimento, nós conseguimos fazer escolhas. Quando nós não temos, nós não as sabemos fazer. Claro. Então quando tu dizes, eu fiz o jejum intermitente e tirei hidratos de carbono, isso aí é o desconhecimento a falar, que é o desespero quase. Sim. Eu vou tentar tudo, porque eu nunca consegui nada, então vou tentar esta, aquela e aquela outra. Quando tu ganhas conhecimento, tu dizes, não, eu posso fazer tudo, mas tenho que ter controlo e fazer as escolhas certas. Tiro aqui, coloco ali, e também isso é muito baseado na tua imagem, porque a forma como tu fazes é totalmente diferente como faz a Joana, como faz a Florinda, como fazem as outras meninas, Claro, porque claro. depende do teu estilo de vida, como dizes, vais várias vezes fora, depende dos teus gostos. Há pessoas que não gostam de doces e são mais de salgados, então, por exemplo, podem usar o termoço, podem usar outra estratégia sim. aqui. Eu, por exemplo, eu nunca tive necessidade de fazer os lanches extra. Ok. E quando fazia a ceia era porque optava por fazer só sopa e proteína ao jantar, e adorava depois ver televisão e comer termoço. Mas já viste, mas isso é porque era o meu a tua snack. estratégia. E é a tua estratégia. Olha, vou reduzir aqui, mas não vou retirar. Então vou introduzir ali. Porquê? Porque sei que me vai apetecer naquela altura. E isso é estratégia. E é interessante ver. A mesma estratégia pode não resultar com outra pessoa. Sim, por isso claro. tem que ser. E repara, e tu não fazes isso todos os dias. Fazes, por exemplo, hoje fizeste. Amanhã apetece comer o arroz ou a massa ao jantar. Então introduzes e depois já sabes que a ceia poderás não fazer. Então Sim, é ao estratégia. contrário de outras dietas, é uma dieta em que tu podes diversificar imenso e que podes Tal e fazer qual. essas adaptações. Por exemplo, apetece-te o chocolatinho depois do almoço. Não comes a gordura ao lanche. Claro, fazes ajustes. Fazes estes ajustes. Mas Tu também só os podes fazer, lá está, se tiveres conhecimento. Sim, e é isso que nós te e passamos. acima de tudo foi isso que eu ganhei. Tão bom. Foi conhecimento. É mesmo Sim. isso, Ana. E acho alguma vez que pensaste é para desistir? toda a vida. Não, é para toda a vida. É para toda a vida, não. E agora é só sempre a acrescentar, não é? Sim, Porque surgem coisas novas, qual é a substituição Sim, que eu claro. faço, não é? Ainda a semana passada aprendi uma papa nova com laranja e bebida Exatamente. vegetal feita na Bimbi que parece um leite creme e é Tão bom. espetacular. Por acaso na Bimbi, na leite creme nunca fiz, mas já fiz um arroz doce saudável. Com aveia também, com pudim proteico de baunilha. Já viste essa? Não, É não. delicioso também, não. para quem gosta. Depois metes canela, é arroz doce. Esta é muito fácil, é laranja, bebida vegetal e aveia e uma tâmara, pode-se pôr uma tâmara. E então... laranja, bebida vegetal e a tâmara. E aveia. E aveia, pois, exato. E depois tritura-se tudo e eu depois, não metendo a aveia, eu gosto de meter o quadradinho de chocolate. Que ele vai derretendo ali na papa quentinha ainda. já me apetecia. Eu gosto muito de papas. Olha, alguma vez pensaste desistir? Não, é como digo, acho que isto é uma aprendizagem para o resto da vida.
Portanto, eu comecei logo a ver resultados, fiquei super contente. Eu pensei, a sério, eu estou a conseguir tão fácil. A comer mais, ainda Tão por cima. fácil, era o que eu dizia. O meu marido é engraçado porque ele via o tiramisu, principalmente Sim. porque eu fazia imenso o tiramisu. E ele dizia: Mas tu vais emagrecer a comer isso. tu emagreces a comer isso. Tu tens a certeza que tu emagreces a comer Raio isso. é que já fizeste muitas, mas essa é qual? Que raiva de E dieta é essa? depois pedia-me para eu fazer para ele e eu fazia. E ele dizia: realmente isto é bom. Mas ele depois continuava a comer o resto. Claro, Claro. com ele não fazia efeito. Mas não era ele que estava em processo, não é? Claro, Portanto, claro. Tem que se cumprir, não é? olha, portanto já disseste aqui que é uma aprendizagem. Os erros também já referiste aqui que o teu erro era mesmo o não saber fazer o desconhecimento, não é? Sim, Nutricional, não sim. saber fazer as Apesar melhores de combinações. tudo, as quantidades e E as as quantidades. combinações. Sim. Exatamente. Nas quantidades sentiste que reduziste muito? Não. Aumentaste? Eu aumentei porque eu não comia hidratos de carbono. Antes restringias-te, por era exemplo. muito. Eu lembro-me de Eu falares isso restringi comigo. imenso. E eu cheguei a um ponto que eu senti às vezes os dentes a tremer. E eu falei com a minha acupuntora e ela disse-me que isso era déficit nutricional. Não, pois. E eu disse: não, eu estou a fazer as coisas mal. Erradas. Eu vou ter que fazer as coisas bem e preciso de ajuda. E agora, então, olha, já aqui neste seguimento, quero que te olhes ao espelho, ok? Sim, ok. E que me digas o que é que tu pensas de ti agora? Quem é esta Susana que está aqui à minha frente? Então, neste momento eu vejo a Susana que eu vi há uns anos atrás e que era o normal para mim e como eu me sentia bem. Pronto, a minha forma de estar. Sentes-te feliz? Sinto uma Susana normal, porque eu sentia-me bem quando era assim. Claro. Claro que já não me vejo com os 43 quilos, porque acho que com a minha idade também 43 quilos seria muito E o pouco, peso, não é? o peso é só um número, Sim, não é? é só O que um interessa é número. isso de que gostas do que vês ao espelho e se estás dentro de um valor saudável, não é? Efetivamente, as medidas estão bem, estão perfeitas para aquilo que eu pretendia, Gostas? consegui atingir os meus objetivos e, por exemplo, eu este macacão o ano passado não vesti durante o Ok. verão. E ele é lindo, amo. Não, Quero, não já vesti. quero, na Isa, gente, tá? Já quero. Nem com cinto, Quero nem uma sem versão cinto. Yumi, mas olha, é muito giro e fica-te lindamente. E é isso, o que interessa é efetivamente que tu te olhes ao espelho e tu gostes e que não andes. Acontece muitas meninas quando chegam, e acredito que isso também tivesse acontecido, que é eu não vestia aquela roupa porque eu não gostava de me ver ao espelho com ela. E eu, quando vou às compras e quando o que eu mais gosto é eu comprar algo sem ter que estar a pensar, vai-me Claro. ficar bem, vai mostrar isto, vai mostrar aquilo. Não, eu gosto, eu vou comprar, não é? Agora, estar a pensar, ai, não posso comprar este modelo porque me faz mais uma gordurinha aqui, ou não isso é horrível, a pessoa não gostares do que vês ao espelho. E eu noto no teu discurso que tu vestes qualquer coisa porque sentes-te bem Sim. com o teu corpo e Sim, e é assim, E com a eu tua com as saúde. minhas roupas eu ia camuflando, porque Claro. as roupas são largas e pronto, adaptam-se a todo o corpo. Mas, por exemplo, com umas calças de ganga eu já estava a comprar e aí são as fotografias onde se nota mais, não é? Porque eu já estava a comprar um 38 e eu voltei a vestir as minhas calças de ganga e visto as 32. Pois, que ótimo. Portanto, é uma Entrar diferença. entrar em calças de que achavas que nunca mais ias conseguir vestir, Sim, não é? sim. Isso As é gangas incrível. principalmente. Por isso é que nós dizemos muito, e na tua altura já estávamos a fazer, mas não tanto, mas agora é mesmo regra, que é vestir aquelas calças que não servem e tirar foto e depois ao longo do processo ir tirando, fotografando, porque é muito bom de ver elas a fecharem, não é? Portanto é isso, Sim, é para isso e que eu nós quando trabalhamos. cheguei já quase ao fim, depois ainda lancei o desafio à Sofia, que eu disse, agora estas, que são umas brancas do fato Mas que eu lancei conseguiste, este ano, eu vi. estas vão ser o próximo objetivo Tio, e já consigo. consegui, eu vi, Já consigo. sim. Olha, Susana, tenho aqui assim um miminho para ti, está bem? Espera aí, deixa-me só aqui meter som. Ok. Podes carregar o play. Eu te perguntei. Olá, mãe. É só para te mandar um beijinho muito grande e dizer que tenho muito orgulho em ti e na pessoa que te tornaste e principalmente conseguiste seguir os teus sonhos e realizá-los. Por isso, sempre estarei cá para ti e sempre estou cá para ti. Por isso, um grande beijinho e amo-te muito. Mas espera, há mais, há mais. querida. Kleenex, se precisares, ok? Olá, amor.
Conseguiste. Conseguiste, andavas há algum tempo à procura de algo com que te identificasses, que te permitisse obter resultados que andavas à procura. E foi possível. Foi possível, ao fim de algum tempo, encontrar soluções que se adaptassem àquilo que era a tua vontade, mas acima de tudo que te permitisse não alterar muito aquilo que eram os hábitos que pudesses ter, mas também adaptar-se aos hábitos que tu tinhas. E de facto, esta opção é uma opção muito válida. Decidi gravar o vídeo aqui no teu cantinho, ou seja, onde tu desenvolveste a grande maioria das tuas receitas, entre aspas. A grande Tiramisu. maioria das vezes, confesso que tinha muita inveja delas, porque não achava que fosse possível estar a comer ao pequeno almoço determinados alimentos e determinados pequenos almoços que eram, na minha ótica, bastante robustos e que Desapropriados permitissem até. obter depois resultados, e muitas vezes tive inveja, confesso, desses pequenos almoços porque faziam, digamos, crescer água na boca, mas sempre questionei e achei, confesso que não era possível obter resultados com aquele tipo de alimentos que tu ias ingerindo. O que é certo é que, passado algum tempo, os resultados começaram à vista, e eu penso que aqui conjuga-se 3 fatores fundamentais, que é o rigor com que as coisas são feitas, o acompanhamento com que elas são feitas, e depois a vontade do próprio. E aqui um motivo de orgulho tem a ver contigo, porque tens vontade para o fazer, e acima de tudo a determinação que te reconheço desde sempre para atingir determinados objetivos, e este foi mais um objetivo na tua vida que está alcançado, e portanto aquilo que se quer neste momento é a manutenção dos resultados que tu obtiveste. Eu sei que vais ser capaz, e obviamente com a ajuda necessária, seja ela qual for, mas também a nossa, cá de casa, tu vais conseguir manter os resultados que conseguiste. Portanto, é só para te comunicar, e este é o testemunho que fica aqui no cantinho do espaço que tu utilizavas para fazer, digamos, as tuas receitas. Um beijinho grande, tenho muito orgulho em ti, e certamente vais conseguir alcançar, digamos, os resultados e manter os resultados no futuro, e isso é que conta, porque isso é que faz a diferença para que outras pessoas e outras mulheres vejam que é possível atingir os resultados que se querem, mas para isso é preciso essa determinação que tu tens, e é um bom exemplo disso. Um beijinho grande e bom programa. Ele fala Olha, muito. querido. Depois fala. Mas olha, mas acertado também. Sim. Gostaste Sim, deste claro, miminho? É sempre bom adorei, ouvir. Às vezes não nos adorei. dizem, não é? É porque eles, quando eu dizia estou gorda, eles diziam não estás nada. Claro. E eu dizia eu não me sinto bem assim, eu não me sinto bem assim, esta barriga está péssima. Eu comecei a usar fato de banho. O ano Pois. passado eu nunca tinha usado fato de banho. E eu sou baixinha e acho Claro. que os fatos de banho não me ficam bem porque eu tenho pouca Tronco, altura não é? de tronco. E efetivamente, pronto, eles Mas foram pronto, este quem ano já mais usa, já ouviu as podes minhas usar, lamúrias. Exatamente, já podes usar biquíni e confortável, não é? Acima de Sim, tudo, sim, que é o sim. mais importante. Vamos fazer aqui um jogo Sim, rápido. vamos. Tens que responder rápido, tá? É a primeira coisa que te vier à cabeça. Palavra que resume o teu antes. Mal. Palavra que resume o teu depois. Ótimo. Qual o hábito mais fácil de mudar? Foi o comer. Mais, não é? E o mais difícil? Como te digo, foi Tudo fácil. Foi fácil. Ok. Pior dica de emagrecimento que já te deram? Acho que foi o jejum intermitente. Ok, Sou não te deste sincera. bem. É interessante dizeres não. isso.
íamos continuar o jogo, mas tenho que aproveitar esta resposta para dizer Não aqui uma era, coisa. não era muito difícil de fazer na parte da manhã, Uhum. mas quando comecei a sentir aqueles tremores e não sei o que, e me disseram que estás em déficit nutricional, fiquei assustada. Ok. Porque imagina, nem toda a gente se adapta e tem que ser bem feito. Então não desatem para ir a fazer jejum só porque dizem que o jejum emagrece. O jejum pode ser uma estratégia de emagrecimento, sim, mas também pode não ser e pode não ser a mais adequada. Claro. Também pode ter sido a forma como o fizeste. Sim. Porque não estavas Houve uma acompanhada na altura altura. difícil e agora vem. Ah, boa. Houve Diz. uma altura difícil que foi, e eu acho que todas sentem, foi no início a gente achar que quando fazia aqueles desvios e que utilizava o plafond, As refeições se pontuais. depois voltávamos a A conseguir. engordar, não é? Olha, Sim. só se voltavas à rotina, é isso? E eu acho que a maior gratificação para mim foi chegar a janeiro, depois de. Natal. Eu estive em Nova Iorque. Eu lembro, nós Depois, falámos. Natal, passagem de ano, e eu disse: Ok, chegou janeiro, eu vou recomeçar tudo. E numa semana eu Conseguiste estava com voltar as à mesmas rotina. medidas, e eu acho que isso foi o mais gratificante e que me deu assim aquele power Confiança, né? de. De tu consegues. Ok, a partir de agora É tudo meu. está feito. Oh, Susana, até me emociono, porque essa é aquela sensação tipo melhor que nós podemos ter, que é, ok, é a confiança em nós próprios, não é? Tu consegues. Portanto, isso aconteceu-me quando eu engravidei, aumentei mais 18 quilos, aos 18 deixei de me pesar, não me fazia sentido nenhum. E eu disse, eu sei o que tenho que fazer quando tiver o bebê. E soube. E é isso. É aquela Certo. confiança que tu tens em ti Exato, próprio e sabes, eu exato. sei o que eu tenho que fazer, está tudo Sim, certo. sim, sim. Olha, o que pensavas que era verdade, que afinal não é? Por exemplo, tirar hidratos de carbono. Para emagrecer que era obrigatório, Sim, não é? sim, que era obrigatório, sim. Motivação ou disciplina? Sim, tive sempre. Mas qual das duas escolhes? Ah, Só podes escolher uma. Disciplina, Ok. Refeições pontuais, culpa ou tranquilidade? tranquilidade. Agora! Completa. Agora! Qual o pensamento mais sabotador que surgia? Era ou não conseguir voltar se abusasse em alguma coisa. Teres medo. Sim, sim. Espelho ou balança? Espelho. Fóbia emocional ou Newme? Ainda não experimentei. Mas vais experimentar porque eu trouxe-te, ok? Ok. Eu ofereço, quem vem ao podcast, eu ofereço Ok. uma caixinha Newme, está bem? Ok, Portanto, vou depois quero esta experimentar. resposta, combinado? Sim. Susana, obrigada por teres aceito o nosso Obrigado, convite eu. e por teres vindo partilhar o teu testemunho que é tão importante para quem está lá em casa. Sim. Tá bem? Principalmente para as doentes com endometriose. Verdade. Não tenham medo, Verdade. a sério. Verdade. Obrigada. Obrigado, eu. Bom, sim, espero que esta história te tenha inspirado e que te leve a quereres cuidar mais de ti. Não te esqueças nunca de uma coisa: para teres resultados diferentes, tens que fazer diferente. Sem pressões, sem comparações, por ti e para ti. Um beijinho e até para a semana.